paz do Senhor a todos, passando aqui para trazer uma palavra nesta manhã, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 13. Estaremos fazendo leitura do verso 14 ao verso 19, que nos diz: E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu, homem de Deus, que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele lhe disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por que foste. Tornou-lhe ele: Também eu sou profeta como tu. Um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faze-o voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Somente até aqui. O Senhor, quando me deu esta palavra, ele trouxe a desobediência como tema dela. E aqui nós vemos que o homem de Deus, ele estava seguindo as ordens do Senhor. Ele estava sendo obediente em todo o tempo. Porém, por um momento, ele se deixou levar pelas palavras de alguém que também se disse ser profeta, também se disse ser de Deus. Mas só que o que chama atenção é que este que ele disse ser também um profeta de Deus, ele precisou de um anjo para que Deus dissesse para ele, e além de tudo era uma ordem contrária ao que o Senhor havia dado ao homem de Deus. E aqui já é algo muito estranho, porque, em primeiro lugar, Deus estaria contradizendo a ordem que foi dada. Mas o que o Senhor quer nos dizer com esta palavra é sobre a vigilância. Que muitas vezes não vigiamos e acabamos nos distraindo com as coisas do caminho e assim desobedecendo a Deus. E em muitas das vezes a desobediência nos leva à morte. Algumas vezes espiritual e algumas vezes até a morte física, como foi no caso deste. Que nós, ao ler mais à frente, nós vemos, né, que Deus, então, aí sim usou a boca do profeta velho para dizer que ele não sairia dali, né, que seria devorado, enfim. Aí você lê o restante. Mas o que eu quero focar é nisso que o Senhor nos deu, nesta manhã, para nós cuidarmos com a distração do caminho. Ela tem um poder muito grande de nos levar à morte, nos levar à desobediência. Porque quando nós lemos, nós vemos aqui que sabemos que Deus zela muito pela sua palavra. E aqui nós vemos que Deus teria usado um anjo para falar com o profeta, para dar uma ordem contrária da que ele já havia dado, sendo que o homem de Deus estava obediente, vendo que Deus estava fazendo as coisas, então ele sabia que a voz de Deus estava com ele, ele sabia que o que ele estava executando era de Deus. Mas aí, neste momento, ele não vigiou, neste momento, ele acabou ouvindo outra voz, que infelizmente não foi a de Deus, levando ele assim à morte. E o Senhor diz que muitas chamadas, muitos ministérios estão parados, estão mortos, e por não ouvir a Deus, por desobedecer aquilo que o Senhor confiou. E o Senhor nos alerta que nós sabemos que Deus pode restaurar, Deus pode renovar, Deus pode fazer do nada um tudo, mas Deus nos chama a atenção para não perdermos as oportunidades. Muitos estão pensando que amanhã nós teremos tempo, amanhã é um novo dia. Muitos estão vivendo hoje como se fosse o último dia, porque a palavra diz que cada dia trará o seu mal, para nós não nos preocuparmos com o amanhã.
Mas muitos estão levando essa parte da palavra de não se preocupar com amanhã, viver como se hoje fosse o último, mas de maneira errada, de maneira contrária às ordens de Deus, em lugares em que Deus não quer que esteja. E aqui Deus nos alerta que oportunidade nós temos, mas é agora. O momento é o agora. Muitos acham que amanhã dá para fazer, amanhã vai vir um novo dia, amanhã eu começo, mas o momento é o agora, porque o amanhã pode não chegar. O amanhã pode não vir. Como para este homem, estava obediente ao Senhor, estava cumprindo tudo aquilo que o Senhor lhe ordenou. Mas por um momento, ele deixou de ouvir a voz do Mestre. E este momento o levou à morte. Aqui nós temos duas observações: a distração e a desobediência. Porque a distração veio primeiro e depois veio a desobediência. Porque pelas palavras de alguém que se disse ser de Deus, a gente tem que ter muito cuidado, por isso que Deus tem os dons disponíveis a quem quer buscar, por discernimento. Quando estamos também firmados na palavra, a própria palavra nos dá a direção. E quando nós temos a voz de Deus, a gente não tem que ouvir outras vozes. Nem que elas dizem que são de Deus, porque quando é de Deus a gente sabe, a gente sente. Então aqui entra o momento da distração, da falta de vigilância. E é isso que o Senhor nos alerta, para sermos vigilantes, não nos distrairmos no caminho, porque isso pode destruir nossa vida, nossa chamada, nosso ministério. E nós sabemos que estamos nos últimos tempos. Muitos dizem, eu ouço que Jesus vai voltar há muito tempo, mas nunca foi tão real como agora. A gente vê dia após dia e a gente sabe que, não querendo ser pessimista, mas sim sendo realista, e a palavra nos diz, dias piores virão. Dias piores chegarão, porque para a palavra de Deus se cumprir, assim foi com a morte de Jesus também. Jesus sabia que estava chegando o seu momento, e ele sabia que aquilo precisava acontecer, porque a palavra precisava se cumprir. E a palavra de Deus, Deus zela pela sua palavra e ele não muda, ele não distorce aquilo que ele já falou, já escreveu, já projetou, já declarou sobre a sua vida. Então que possamos neste momento dar ouvido somente à voz de Deus. Mas como eu vou saber, Deus? Você sabe, porque Deus não traz confusão. Deus não deixa dúvida. Eu aprendi que se a dúvida gerar, vá para a oração, porque Deus não traz dúvida. Deus é verdade, Deus é certeza. Muitas vezes a gente fica na dúvida porque ou setas do inimigo, ou nós estamos mais na carne do que no Espírito, porque o Espírito testifica as coisas de Deus. Então, muitas vezes a gente tem que estar vigilante. Muitas vezes não, a todo tempo temos que estar vigilantes. E essa palavra o Senhor me colocou no coração para justamente nós cuidarmos com a distração do caminho. Aquilo que achamos que é de Deus, aquilo parece ser tão de Deus, porque o inimigo não vai te trazer algo contrário, ele vai te trazer algo semelhante para te confundir. Mas eis a diferença, a voz de Deus para a voz do inimigo. Se você não consegue discernir a voz de Deus, mergulhe na oração e no jejum, porque grandes chances de você ser enganado e parado no caminho. Mas as aflições da vida, todos nós temos, o próprio Jesus passou e ele mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se nós estamos nele, nós somos mais que vencedores. Se nós estamos enxertados na videira, nós temos vida. Então que nessa palavra, essa manhã, ela venha de encontro ao teu coração, e que o Espírito Santo traga aquilo que eu não consegui passar a você.
que sejamos vigilantes e obedientes àquilo que Deus nos ordenou e nos confiou, para que a morte não seja nossa sentença, mas sim a vida e a vida eterna. A paz do Senhor, que Deus abençoe.